Olá pessoal, professor Ivan de novo. Vamos fazer mais um exemplo, né, a respeito de continuidade de funções. Nós temos aqui no nosso segundo exemplo, tá, a função g de x, que é definida como x mais 3, quando x é maior ou igual a menos 1, e menos x mais 1, quando x é menor do que menos 1. Tá? Então, antes do menos 1, né, até chegar nele, é menos x mais 1. No menos 1 e após ele, é x mais 3. Então, a gente quer saber se essa função ela é contínua. Tá? Contínua em qual ponto? No ponto x igual a menos 1. Tá? Esse é o nosso ponto que nós vamos verificar a continuidade da função. Novamente, nós temos as três regrinhas aqui, nós precisamos, né, verificá-las. Tá? E se as três forem satisfeitas, a nossa função será contínua no ponto x igual a menos 1. Primeiro, f de x é definida no ponto A, né? No nosso caso é g, né, pessoal? Aqui pelas condições. A função é definida no ponto A. Qual é o ponto A? Menos 1. Então, a função g de menos 1 existe? Basicamente, essa é a nossa pergunta. G no ponto menos 1 existe? Existe. Olha aqui, ó. G de x para x igual a menos 1 é dado por esta função aqui. Tá bom? Então, olha lá, g de menos 1 vai ser igual a x, que nesse caso vale menos 1, mais 3. Né? Isso aqui vai dar menos 1 mais 3, que é igual a 2. Beleza? Então, olha, pessoal, muito cuidado aqui. Existe no ponto menos 1? Ela existe, só que você tem que ver que das duas funções, quando x é igual a menos 1 é de cima. Então, nós vamos usar essa daqui. Tá? A segunda pergunta ali, a segunda condição, né? Limite de x tendendo ao nosso ponto, que no caso é menos 1, da função g existe? Então, o limite de x tendendo a menos 1 da função g de x, ele existe? Né? Essa é a pergunta 2 que a gente faz aqui. Vamos verificar, nós temos que calcular, né, igual no exemplo anterior aqui, os limites laterais. Tá? Então, nós vamos ter o primeiro limite, que é o limite de x tendendo a menos 1 pela esquerda, né, que é o lado esquerdo do menos 1, ou seja, menos 1, menos, da função g de x. Qual das duas equações eu vou utilizar? Eu vou utilizar a equação que seja válida para um número menor do que menos 1. Então, menor do que menos 1 é a de baixo, menos x mais 1. Como que eu faço o cálculo desse limite? Eu faço a substituição simples primeiro, né? Então, é esse menos aqui, vezes o x, que nesse caso é menos 1, mais 1. Né? Então, tenho menos vezes menos 1 dá mais 1 dá 2. Agora, eu faço o limite pelo outro lado. X tendendo a menos 1 pelo lado direito, ou seja, menos 1 mais, da função g de x. Para números maiores do que menos 1, a função válida é x mais 3. Né? Para fazer o cálculo do limite, eu vou substituir o x por menos 1 mais 3. Né? Lembrando que é a função de cima aqui. Então, menos 1 mais 3 dá 2. Né? Portanto, o limite de x tendendo a menos 1 da função g de x, ele existe. Né? E ele vale quanto? Vale 2. Tá? Então, a segunda condição aqui da continuidade de funções, ela foi satisfeita. Agora nós temos que fazer a terceira. Qual é a terceira? Nós queremos saber se o limite de x tendendo a menos 1 da função g de x é igual ao valor da função no ponto, menos 1. Né? Nós calculamos aqui o g de menos 1, que deu 2. E calculamos o limite da g de x para x tendendo a menos 1, também deu 2. Então, nesse caso, são iguais, beleza? Né? Portanto, a função g de x é contínua em x igual a menos 1. Tá? Então, fazendo essa continha rápida aqui, né? Verificando as três condições, nós vimos que essa função g de x definida, né, desse modo aqui, ela é contínua no ponto x igual a menos 1. Tá certo? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.